A partir de hoje vão ser 4 domingos, nós estaremos iniciando uma série de mensagens, e o título é O Cristão Ateu. Como é que é, pastor Arthur? O cristão ateu. Alguém pode ser cristão e ateu? Será que isso vai combinar, vai se encaixar? Essa série ela é baseada em um livro fantástico de um pastor também fantástico chamado Craig Groeschel. Ele é norte-americano, de uma igreja, o nome da igreja é Life Church, uma mega igreja nos Estados Unidos, lá em Oklahoma. E ele escreveu esse livro. E esse livro basicamente mostra o que é uma verdade. Tem muita gente que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Vou repetir. Tem muita gente que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. E essa primeira mensagem da série é: quando você crê em Deus, mas não na igreja dele. Mateus 16, 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Diz assim: pois também eu te digo, e aqui é Jesus falando para Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espírito Santo, queremos continuar ouvindo tua voz. Chegou o momento de sermos edificados e de sairmos daqui transformados. Continue falando, porque eu sei que o Senhor já está falando. Que Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido, a ser exaltado nesse lugar. E é nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Quando a gente fala que alguém pode ser um cristão ateu, é porque existe uma distância entre o discurso e as atitudes. Você já parou para pensar que tem muita gente que diz assim: eu creio em Deus, mas se eu perder o meu emprego, eu não sei o que eu faço. Algumas outras pessoas dizem assim: creio em Deus, mas esse negócio de perdoar quem me fez mal não é para mim não. E tem gente que diz assim: eu creio em Deus, mas esse negócio de ir para a igreja, de frequentar uma igreja, de estar com uma comunidade, não, eu não preciso disso. Eu não sei se você sabe, mas foi feita uma pesquisa em 2018 pelo IBGE. O IBGE fez um levantamento do número de pessoas desigrejadas, pessoas que simplesmente disseram assim: não quero mais ir para a igreja não. Mais de 4 milhões de pessoas se dizem desigrejadas. Algumas delas simplesmente dizem assim: porque eu fui perseguido, tem muita gente imperfeita, tem hipócrita, tem isso, tem aquilo outro, e simplesmente essas pessoas saíram. Mas a Bíblia, e eu creio que você lê a Bíblia. Vou repetir: eu creio que você lê a Bíblia. Até porque tudo que a gente traz aqui na Igreja do Amor é por causa da Bíblia, está na Bíblia. E a Bíblia, quando fala em relação à igreja, existem algumas figuras de linguagem que são muito fortes. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 27 fala que a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Eu preciso explicar para você a importância de um corpo? Não. Até porque eu e você temos um. Agora, um corpo pode andar sem uma cabeça? Você já viu por aí? Não. A Lídia uma vez falou que uma galinha, quando cortam a cabeça dela, né, ela fica alguns minutinhos, né, rondando assim, tá, no corpo é diferente, o homem é diferente. Para você ter ideia, nós somos o corpo e Cristo é o quê? A cabeça. E isso se torna igreja. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Ou seja, olha a importância que a igreja tem.
Mas a Bíblia também fala lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 6, que a igreja é a noiva de Cristo. Quem aqui vai casar esse ano? Já vi que está desesperado. Vai em nome de Jesus, minha filha. Vai em nome de Jesus. Eu gostei dessa. Tem que ser assim mesmo. Se lançar na fé. Quem vai casar esse ano? Melhorou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Qual é a importância da noiva num casamento? Qual? Tem casamento sem noiva? Não. Por quê? Porque a noiva é a figura principal do casamento. Quando ela está chegando, que começa aquela música, todo mundo levanta. Está quase tocando, né, filho? Eu vi. Mas a Bíblia também fala, em Mateus 16, 18, a gente acabou de ler que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, olha o que a Bíblia diz, que a igreja é corpo, a igreja é noiva e a igreja é invencível. Uau! Mas talvez você diga assim, o senhor não sabe o que eu passei dentro da igreja. Pastor, eu fui caluniado. Pastor, eu fui traído. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser caluniado, eu sei o que é você ser decepcionado em uma igreja. Por que o senhor está falando isso? Você sabe por quê? Porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Se você disser assim, mas o senhor não sabe o que eu passei, deixa eu te dizer uma coisa, não existe nada que você tenha passado que Jesus não tenha enfrentado antes. Mas Jesus, por ter passado o que passou, foi abandonado pelas pessoas, foi traído, foi caluniado. Jesus simplesmente amaldiçoou a igreja por causa disso? Não. Simplesmente ele disse assim, vou deixar de ser crente por causa disso? Não. Ele não abandonou. Pelo contrário, ele a aperfeiçoou. Olha bem para mim, não abandone quem Deus está aperfeiçoando. Isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você. Sabe por quê? Porque se Deus não teve uma relação descartável com a igreja, por que a gente vai ter? Porque tem gente que é assim. Qualquer coisinha, qualquer pisãozinho no calo, vou para a igreja mais não. Estou mentindo? Qualquer mimimi, a pessoa já vai mais para a igreja não. A gente precisa amadurecer. A gente precisa entender o poder que existe na igreja do Senhor. Por isso que o diabo se levanta para tentar te arrancar, meu filho. Eu vou trazer 2 tópicos apenas, bem rápido, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito da nossa relação com a igreja. Primeiro e esse tópico diz respeito a pessoas que querem se afastar, que não vão muito com a cara da igreja. Qual é a frase que essas pessoas falam? É a seguinte: igreja não é para mim. Talvez você já deve ter ouvido alguém chegar para você e falar assim, não, igreja não é para mim. E quais são as justificativas que fazem com que a pessoa pense isso? Primeira justificativa: eu sei que a gente vive numa época onde há um estilo de vida muito frenético, a gente não para, vai de um lado para o outro, pá. Num passado que não deixa de ser recente, domingo era um dia sagrado. Era um dia que você dizia assim, não, eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, eu vou adorar, eu vou louvar. Mas com o estilo de vida que a gente vive hoje, é trabalho, é faculdade, tem gente que vai trabalhar no shopping, hoje até o shopping fechar, está fechando 9 horas no dia de domingo, até o shopping fechar. Tem que botar um culto de 11 horas da noite para essa pessoa assistir o culto. Devido a tudo isso, faculdade, vida social, descanso, lazer, a primeira justificativa para muitas pessoas não se aproximarem da igreja é a seguinte: eu não tenho tempo. Primeiro eu só vou jogar as justificativas que as pessoas trazem para não se aproximarem da igreja. Depois eu vou respondê-las.
Mas tem gente que diz assim, não, eu até tenho tempo, eu posso me planejar, eu vou encontrar tempo para fazer isso, mas eu não vou, não é nem por isso, pastor. Eu não vou, sabe por quê? É porque eu olho para as pessoas que estão na igreja e eu sei, tem muita gente que é hipócrita, que diz uma coisa e vive outra. Beleza? Realmente, tem muita gente que é hipócrita, que diz uma coisa e vive outra. Fica com essa justificativa, depois eu respondo. Mas tem pessoas que dizem assim, não, pastor, não é pela falta de tempo, não é pela hipocrisia, é simplesmente, sabe por quê? Eu amo tudo na igreja, tudo. Aí, pastor, louvor, pensa. Aquele povo que fica lá na frente fazendo coraçãozinho, eu amo receber o abraço, eu amo tudo. Agora, quando falam em dinheiro, não, pastor. Não tem como cortar essa coisinha aí que falam de dízimos e ofertas. Fica com a justificativa, depois eu dou a resposta. Mas tem gente que diz assim, não, o problema não é tempo, o problema não é hipocrisia, o problema não é dinheiro não, pastor, o problema sou eu. É porque eu olho para a igreja e eu penso assim, é um lugar de pessoas santas e eu sou só a graça do Pai. Se o senhor visse um filme da minha vida, eu não sou digno, pastor, eu não sou digno de botar o pé lá não. Porque toda vez que eu chego lá eu me sinto mal, sabe por quê? Porque o problema está em mim, eu peco demais. Fica com a justificativa, depois eu trago a resposta. E por fim, existem aquelas pessoas que rapaz, elas são conhecidas como super santos. São pessoas que não andam, elas flutuam. Já parou para pensar que tem gente que é tão santo, mas é tão santo que não anda, ela levita assim. Então o maior problema dessas pessoas é, não, pastor, eu já sei tudo. São pessoas que vierem para uma igreja, elas vão vir assim, ouvindo a mensagem, criticando. Não é bem assim não. Se o pastor me desse uma oportunidade. Vamos lá, justificativas. Para quem diz que não tem tempo, deixa eu te perguntar uma coisa. Deus te deu restos, sobras, quando enviou Jesus por você? Não. Você parou para pensar o que foi que Jesus fez por mim, por você? O tempo que Ele deu para mim, para você? A Bíblia diz, e ela é muito clara quando diz isso, que Jesus, Ele deixou o seu trono. E quando Ele deixou o seu trono, a primeira coisa que Ele fez foi se esvaziar de si mesmo. Foi não usurpar, não dizer assim, eu sou Deus, eu não preciso descer, eu vou ficar sentado no meu trono. Pelo contrário, Ele desceu. E Ele simplesmente não veio para dizer, eu sou rei, não. Ele veio como servo. E a Bíblia diz que Ele foi obediente até o quê? Até a morte. Por que a Bíblia diz que foi até a morte? Porque só a morte dele poderia trazer vida para o nosso espírito. Ele foi até o fim. Viveu intensamente os 33 anos aqui na terra. Sabe por quê? Por causa de mim e por causa de você. Então, você que diz assim, não tem tempo, repense suas prioridades. Mas e quem diz que tem muita gente que é hipócrita? Deixa eu te falar, igreja é hospital, e hospital cuida de doenças, e por isso que a igreja também cura a hipocrisia, meu filho. Pode ter certeza disso, absoluta. Mas e aqueles, pastor, que dizem assim, não vou porque fala de dinheiro. Posso te dizer uma coisa? Deus não precisa do seu dinheiro. Sabe por quê? Porque o seu dinheiro já é dele. Você tem que entender que se você vive, se você respira, se você tem comida, se você tem uma roupa, se você tem dinheiro, pode ter certeza que é Ele que está dando saúde para você viver. Porque senão, eu e você não estaríamos aqui nesse exato momento. Mas por que fala de dízimo e oferta? Sabe por quê? Porque é um mandamento. Como meu filhão falou, pastor Xande, é algo que você tem que fazer de coração, é um ato de gratidão, é um ato de honra e é um ato de maturidade para entender o quê? Entender que toda expansão, manutenção tem um custo. Meu Deus, como eu queria.
Que a gente só falasse assim: não, vamos abrir uma igreja lá na Zona Norte, e o cara que alugou o espaço para a gente disse assim: precisa pagar não. Se o cara que a gente já fechou o som lá da Zona Norte chegasse para mim e dissesse: pastor, não precisa pagar. Aleluia. Os ar-condicionados que a gente já fechou também lá para a Zona Norte, o cara disse assim: pastor, que é isso? Pagar para quê? Aleluia! As cadeiras que a gente já comprou para a Zona Norte, o cara chegasse, que é da mesma cadeira, chegasse e dissesse assim: pastor, relaxa, 0800. Mas não é assim, gente. Não é. Tudo custa. E vou falar uma coisa: se tem uma igreja que investe, é a nossa. É a nossa. E você vê isso. Mas e para quem diz assim: não, pastor, sabe o que é? Eu não vou porque tem muito pecador lá na igreja. Então seja bem-vindo ao clube, meu filho. Porque a Bíblia diz que todo mundo pecou. E você não está fora desse jogo, não. Tem alguém perfeito aqui, gente? Não. A única coisa que difere um pecador de dentro da igreja de um pecador de fora é simplesmente a consciência. A consciência de que essa pessoa precisa de Jesus. Para quê? Para acertar. A consciência que não é perfeita. A consciência de que essa pessoa está buscando o caminho da perfeição. E aquelas pessoas que se sentem muito super santas e que dizem: porque a igreja tem muito defeito. Uma igreja norte-americana, certa vez, escreveu uma placa na entrada da sua propriedade, assim: venha para a igreja, o que está faltando é você. Quando alguém acha que é super santo, eu vou te dizer uma coisa: os que achavam que eram super santos na Bíblia eram chamados de fariseus, hipócritas. Eram pessoas que falavam muito, mas não viviam absolutamente nada. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a nossa reclamação para ação. A igreja vai ser outra coisa se a gente parar de reclamar, se a gente parar de apontar o dedo. A igreja vai ser outra coisa se a gente simplesmente parar de ficar falando dos problemas e começar a encontrar as soluções para os problemas. Quando a gente faz isso, por isso que qualquer pessoa que chega para mim e fala: ah, pastor, por causa de é isso, aquilo, outro, papapá, eu pergunto assim: e qual é a solução? Porque você é um solucionador de problemas. Mas se você ainda diz assim: não, a igreja tem que ser perfeita. Deixa eu te dizer uma coisa: a promessa de perfeição da igreja não é para aqui, é para a eternidade. A eternidade. Agora, se você quiser abreviar a perfeição, não tem problema não, fica à vontade, já pede para Deus te levar. Porque eu ainda quero ficar um tempinho aqui, meu filho. Eu quero ganhar vidas, eu quero cuidar das multidões, e eu ainda digo assim: eu quero ver a vinda de Jesus. Porque só tem uma forma de você ver a igreja perfeita: lá no céu. O que é que eu quero dizer com isso? Todos esses motivos que tentam justificar o afastamento da igreja, gente, são coisa do diabo. Não tem nenhum embasamento bíblico. Inclusive, o pessoal tem um monte de gente pelo YouTube. E sabe, eu mesmo digo assim: gente, você que está no YouTube é gente de longe, não é gente daqui. E se você é de longe também, você tem que ter uma igreja. Você tem que ter um lugar onde você vai frequentar, você vai crescer, você vai ser bem cuidado. Porque igreja é isso, é gente. Pega na mão da pessoa que está perto de você. Está sentindo o calor dela? Sente aí o calorzinho. Sente o calor. Tem gente que estou sentindo outra coisa, pastor. O cara está apaixonado pela pessoa. Estou sentindo outra coisa. Cuidado. Agora, quando a gente começa a entender que a gente tem que estar em um lugar, que a gente tem que estar enraizado, é aí que vem o outro ponto. Qual é o outro pensamento? De você entender por que a igreja existe.
é quando você traz essa frase ao seu coração: a igreja é um lugar ao qual pertencer. E quais são os motivos que vão nos aproximar dessa verdade? Primeiro, a igreja é o corpo que serve. Diga assim: a igreja é o corpo que serve. Moody disse que quando falava da importância da igreja, ele disse assim: a igreja é tão importante, é algo tão real, que a igreja é uma prática tão vital para um discípulo, quanto uma transfusão de sangue rico e saudável para um homem doente. Uau! Você tem noção da quantidade de pessoas que chegaram a esse lugar doentes? E deixa eu te dizer, não estou falando de uma enfermidade física simplesmente, eu estou falando de enfermidades emocionais, espirituais. Se você pudesse ouvir os testemunhos que eu ouço. Se você pudesse olhar no rostinho de pessoas que você vê hoje aqui adorando, que você vê hoje levantando as mãos, mas que no passado, meu Deus, você não tem ideia de como essas pessoas chegaram. Se você tivesse a oportunidade de ouvir os testemunhos que eu ouço de pessoas que chegaram com uma família simplesmente destruída, e de repente Deus trouxe cura. Mas quem foi que ajudou a curar? É a igreja, gente. É a igreja. Quantas pessoas não saíram do vício? Quantas pessoas não saíram da prostituição? Quantas pessoas não deixaram a violência de lado por causa da igreja? Se você for pesquisar na internet, você vai começar a ver artigos, reportagens que vão mostrar a contribuição da igreja do Senhor Jesus em ressocialização de detentos. Eu não sei se alguém aqui conhece o AA, Alcoólicos Anônimos. É algo que todo mundo deve conhecer. O nome do fundador é Bill Wilson. E você sabe como é que começou tudo isso? Primeiro, Bill teve uma experiência com Jesus, e depois foi para uma igreja, e foi a igreja que ajudou Bill a começar o Alcoólicos Anônimos. Gente, mais de 2 milhões de pessoas já foram ajudadas, isso por ano, é só por ano. Você já ouviu falar na Cristolândia? É um programa de uma junta de missões batista, gente. Para quem? Para dependentes químicos que estão na rua. Esse projeto está arrancando um monte de gente que estava viciada no crack. Isso é pelo Brasil inteiro. Isso é a igreja do Senhor que faz. Você já ouviu falar na Marcha do Amor? A Marcha do Amor, se você nunca ouviu, é algo que nós temos aqui na Igreja do Amor. Todas as redes, todas as células se juntam para trazerem alimento. Para quê? Para o mercado solidário. Quem já ouviu falar do mercado solidário? Não é simplesmente uma obra onde você está ali vendo pessoas chegando e fazendo sua feira. A gente não dá uma feira, eles fazem a feira deles. Mas é mais do que isso. É impulsionar essas pessoas a viverem aquilo que Deus quer que elas vivam. Elas são abençoadas para abençoarem. Não é o fato de você achar que vai ficar recebendo uma cesta ou fazendo uma feira no mercado solidário para o resto da vida. Não. Ali a gente tem psicólogo, a gente tem advogado, a gente tem uma série de coisas. Mas ali também a gente tem pessoas que dizem assim: você vai empreender. Por exemplo, tem uma pessoa, gente, que faz parte do mercado solidário, que hoje está voando. Sabe o que ele fez? O pessoal do mercado solidário pegou, deu pipoca para ele, começou a ajudá-lo a comprar carrinho, a fazer tudo. E de repente, sabe o que esse cara está fazendo? Está vendendo pipoca no carrinho dele. Deus abençoando, ele prosperando. As pessoas que estão lá estão se tornando bem empreendedoras. Se eu falasse tudo que a igreja faz, sabe, com aquela chuva que deu, que alagou, e teve uma pessoa que perdeu não só coisas de casa, perdeu a casa, e começou a morar numa casa que podia cair a qualquer momento.
A igreja do amor. Quando eu falo igreja do amor, estou falando de você. Você. Eu nem sabia, pastor, que eu fiz isso. Pois você fez. Foi você que restaurou e reformou a casa dessa pessoa. Eu não sabia, mas agora está sabendo. Porque você tem que entender que a igreja é essa comunidade que serve. Ei, quando a gente dá de comer, gente, na madruga, o pessoal do Na Madruga, sexta não foi feriado, pois eles estavam aqui se preparando para sair, para abençoar a vida das pessoas, gente, com alimento físico também, e com alimento espiritual. A gente está inspirando, meu Deus, a gente está inspirando. Há pouco tempo eu recebi uma mensagem, uma foto de um povo lindo, que já veio várias vezes aqui para Paulista. Eles são de São Luís do Maranhão. Quem crê? Uma igreja do amor em São Luís do Maranhão. Pois está começando. Já tem célula lá. E sabe o que eles fizeram? Estão fazendo também um Na Madruga. Me mandaram um bocado de foto. Conseguiram um bocado de alimentação. Foram agora nessa sexta-feira abençoar a vida do pessoal lá de São Luís do Maranhão. Uau! Isso é igreja que serve. Por quê? Porque nós somos as mãos do Senhor aqui na terra. Nós somos os pés do Senhor aqui na terra. Ei, nós somos o sorriso de Deus aqui na terra. Dá um sorriso lindo para essa pessoa que está perto de você. Às vezes tudo que a pessoa está precisando é de um sorriso, só para entender o quanto Deus a ama. Quando a gente faz os projetos lá no Connect Sertão, gente, uau, tudo que é feito ali com tanto amor pela juventude da nossa igreja. Todas as vezes que a igreja se movimenta orientada por Jesus é para gerar vida. Agora, me responde, se nós desistirmos da igreja, de que forma Jesus vai se mover na terra? Jesus se move através de mim e através de você. Ele conta comigo, com você, para a gente fazer o quê? Transformar vidas. Eu sei que tem muita coisa que já tem acontecido, meu Deus, tem. Mas eu vou te dizer uma coisa, ainda falta muito. Tem muito trabalho pela frente. A gente que está aqui em Pernambuco, a gente sabe, infelizmente, Pernambuco ainda é um cenário de quê? Do maior carnaval do mundo. Quando a gente fala de Pernambuco, a gente percebe que Pernambuco ainda tem altos índices de quê? De violência, de pobreza extrema. É só Pernambuco? Não, é o Brasil todo. E a gente entendeu que a gente tem que viver o que a gente diz, de paulista para o mundo. É só aqui. Mas isso só é vivido quando a gente entende que a gente faz isso como igreja. Não é sozinho não, é como igreja. Mas a igreja não é só essa comunidade que serve, é também uma comunidade adoradora. Uau! Eu amo adorar a Deus sozinho, eu gosto. Eu tenho um caixinha que eu conecto lá no meu celular e solto a música e fico só chapando, gente, só na unção. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nada se compara quando eu estou aqui. É diferente. Eu sei que a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar que a gente tiver, pode. Mas aqui como igreja é diferente. Sabe por quê? Porque aqui a gente faz isso em unidade, gente. Unidade. Você sabe o que acontece quando existe unidade da igreja? Não tem tempo para fofoca, não. Para confusãozinha de adoração é tudo. É uma arma de guerra poderosa. Em Atos 2 a gente vê ali a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo só desceu sobre os apóstolos, os líderes Não, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ali naquele lugar. Por quê? Porque a igreja estava reunida. Existe poder na unidade. E é por isso que você tem que amar estar na igreja. É por isso que você tem que amar adorar também em unidade, em comunidade. Mas não é só a igreja ser a comunidade que serve, a comunidade adoradora, mas também a igreja é uma comunidade missionária.
Bill Hybels, grande pastor, líder, ele disse: a igreja local é a esperança do mundo. E eu vou te dizer uma coisa, isso é uma verdade. Nós, como igreja do Senhor, nós somos a esperança do mundo, mas mais do que isso, nós não estabelecemos apenas a cultura do reino, nós expandimos essa cultura. E como é que a gente faz isso? Como é que faz com que alguém saia de Sirinhaí? Como é que faz com que um povo lindo está agora ao vivo lá em São Luís do Maranhão? Como é que faz com que alguém lá em Salvador, eu estou crendo, vamos começar a nossa primeira célula em Salvador e vamos abrir Igreja do Amor em Salvador, no nome de Jesus. Quem está comigo aqui, gente? Como é que faz com que alguém saia do Cabo de Santo Agostinho, gente? Uau! Abrir Igreja do Amor lá também. Sabe como? É através desse trabalho missionário, é quando a gente entende que nós, como igreja, temos que ir. Agora, tem uma coisa. Tudo começa primeiro na igreja local. Porque tem muita gente que diz assim: eu quero ir para tal país, e nada contra você querer ir. Mas você que quer ir e que nunca fez nada dentro, tem alguma coisa errada. Muito errado. Sabe, para Deus ter me trazido para cá, eu estava falando com uma grande amiga minha, Inaíra, ela está aqui. A gente cresceu, né, servindo juntos lá na igreja, né, do meu pai, Jardim São Paulo, que hoje é a igreja da família. Cadê a Inaíra? Levanta a mãozinha, né? Minha amigona aqui, a gente cantou junto em coral. Foi uma bênção, não foi? Mas ela sabe, eu sempre amei a igreja local, amei. Eu era presidente da União Batista de Adolescentes. Eu vivia na igreja. Eu me lembro muitas vezes saindo de casa, às vezes num domingo, gente, eu só chegava lá para almoçar e tinha que voltar para a igreja, porque ia ter culto dos adolescentes e depois eu ia tocar no Ministério do Louvor. Eu sempre amei a igreja local. E de repente Deus disse assim: eu vou fazer algo na sua vida, filho. Eu vou te levar para esse lugar. E se prepara para o que eu vou fazer. Quando eu cheguei aqui e eu vi, uau, não tinha muita gente no louvor. Uau, não tem muitos líderes na igreja. Eu tenho que fazer o que com Thalita? Praticamente a gente fazia tudo só no início. Mas eu aprendi a cantar no coral. Eu aprendi a tocar no louvor da igreja. Eu aprendi a liderar na União Batista de Adolescentes. Eu aprendi a ensinar como professor da escola bíblica dominical. De repente Deus me traz para cá. E eu comecei a usar tudo isso que Deus já tinha colocado na minha vida aqui. E Deus foi levantando mais pessoas. E hoje, olha o exército que Deus tem trazido a esse lugar. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa: se você tem um sonho de ser missionário, comece a ser aqui dentro. Comece a liderar a célula. Comece a cuidar de vidas. Porque aí você vai ver que Deus vai te usar lá fora. É como diz a Bíblia: o Espírito Santo é derramado sobre nós. Primeiro, para a gente ser testemunha, onde? Em Jerusalém. E aí é quando você então entende que você realmente tem esse coração de missionário. Ei! A igreja te ganhou, a igreja te consolidou, a igreja te discipulou e a igreja te enviou. E aí é quando você entende que você precisa fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Qual é o nível de comprometimento que você tem com Deus? Qual é o nível de comprometimento que você tem com a igreja? Craig Groeschel, o pastor que escreveu essa série, falou de uma experiência que ele teve quando ele estava se exercitando. De repente veio uma unção tão grande porque ele estava ouvindo uma mensagem no iPod dele. Eu gosto muito de fazer isso. Eu estou malhando, eu estou ouvindo música, eu estou ouvindo mensagem, vem tantas inspirações.
Eu sei que ele disse que estava ouvindo essa mensagem e o Espírito de Deus veio sobre ele. Simplesmente ele se ajoelhou e ficou lá adorando. E claro que isso aí foi na casa dele. O bichinho tem uma academia na casa dele. Eu chego lá. E de repente Deus deu uma visão para ele. Eram 3 linhas na areia. Quando Deus mostrou essas linhas, Ele ao mesmo tempo trouxe o entendimento do que era aquilo. A primeira linha representava o quê? Alguém que cria em Deus, no Evangelho de Cristo, o suficiente para apenas se beneficiar disso. Quantas pessoas não dizem assim, não, eu quero estar do lado bom, eu quero estar do lado de Deus. Desde que Deus me abençoe, me leve para o céu, eu quero ter saúde, eu quero ter bons relacionamentos, eu quero ter uma vida feliz. Ou seja, eu quero ser beneficiado. Agora, eu não quero mudar a minha maneira de viver. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, Deus é top demais, é maravilhoso, mas eu vou viver minha vida. Qual o nível de comprometimento que a gente tem com Deus? Porque se a gente diz que ama Deus, a gente tem que ser como Deus, imitar Ele. Mas esse tipo de pessoas diz assim, eu não quero me sacrificar. Algumas pessoas já me disseram assim, pastor, estão falando que na igreja do amor pode tudo que não seja pecado. A gente ama a palavra, a gente ama ver vidas transformadas. Porque Jesus transforma. Mas essas pessoas acham que Jesus, Deus, é um garçom. Que a hora que você estrelar os dedos, Ele vai vir dizer, o que é que você quer, meu filho? Mas você não pode e nem precisa se comprometer em pagar a conta. Craig também teve ainda nessa visão, viu uma outra linha. E essa segunda linha representava pessoas que criam em Deus, no Evangelho de Cristo, o suficiente para contribuir, sem que isso causasse desconforto. Eram aquelas pessoas que diziam assim, beleza, é para mudar, eu vou mudar, mas não tenho que mudar muito não. É o que é para fazer? É para fazer isso, eu vou fazer esse pouquinho que Deus está me pedindo. Não deixa doer não, se não doer, eu estou com Deus. E não abro. São aquelas pessoas que muitas vezes ainda têm no seu coração altares, tronos, que a dominam. Lembra do jovem rico, de Mateus 19, que chega diante de Deus pensando que ia abalar, bom mestre, o que é que eu faço para herdar o reino dos céus, a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse, olha, eu sei que você cumpre muita coisa, mas eu vou te falar uma coisa. Só falta uma coisa para você fazer. Pega tudo que você tem, todo o seu dinheiro, dá aos pobres e vem me seguir. O que foi que esse jovem fez? Simplesmente não seguiu Jesus. Sabe por quê? Ele era um cristão da segunda linha. Ele não quer se comprometer de verdade, só um pouquinho. Mas na visão ele viu uma terceira linha. E o da terceira linha é aquela pessoa que crê em Deus, no Evangelho, o suficiente para entregar a sua vida por Ele. Sabe aquela música linda? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Essas pessoas que fazem parte da terceira linha, elas entendem que elas já deram tudo. Se Paulo dizia assim, eu fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A gente já deu tudo. Não é mais a nossa vida, é dele. Não é o nosso dinheiro, é dele. Não é nossa casa, é dele. Não é nossa família, é
dele. Não são nossos sonhos, são sonhos dele. Tudo é dele. Por isso que Abraão, quando ouviu Deus dizendo assim: deixa a tua casa, parentela, a casa do pai, a tua terra, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma bênção. Ele simplesmente deixou tudo. Quando a gente entende que esse é o nível de comprometimento que Deus quer que a gente tenha como igreja. Porque quando a Bíblia diz em Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira, a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É quando você entende que esse é seu nível de comprometimento. Você está aqui não por causa de você, por causa dele. E se está por causa dele, você está aqui para ser bênção na vida das pessoas. Você está aqui para ser as mãos, os pés, a boca, os olhos, o abraço. Você está aqui para ser o sorriso. Você está aqui para ser uma expressão viva da vida de Deus aqui na terra. E isso só é feito como? Como igreja. Não tem outro jeito. Porque senão nós continuaríamos sendo um cristão ateu, que crê em Deus, mas não crê na sua igreja. Quando na verdade a igreja de Deus é justamente a coisa mais poderosa que Ele deixou aqui na terra para dar continuidade ao seu ministério. O Espírito Santo de Deus está justamente em mim e você. Sabe por quê? Porque igreja não é isso. Igreja é isso. É isso. É isso. Você pode ficar em pé no seu lugar. E hoje eu só queria que você fizesse uma coisa. Que você dissesse para Deus: Deus, eu creio em Ti, eu creio na Tua igreja. O meu nível de comprometimento é desse, de entregar tudo. Minha vida é Tua. Eu quero ser Tuas mãos, eu quero ser Teus pés, eu quero ser Tua boca, eu quero ser a Tua voz aqui na terra. Eu quero me comprometer em servir, eu quero me comprometer com uma célula, eu quero me comprometer com as pessoas que precisam de Jesus. O meu trabalho, eu quero me comprometer com as pessoas que estão na faculdade, os meus vizinhos. Ei, eu quero me comprometer não só com Paulista, mas de Paulista para o mundo. Constrói a sua vida nele, e você vai ver o que é que ele vai construir através da sua vida no mundo. Você pode levantar suas mãos e fazer dessa canção a sua oração nessa hora.